Você já se perguntou se a vida que você está vivendo é realmente sua ou se de alguma forma você ainda está tentando corresponder às expectativas dos outros? Às vezes a gente se vê cumprindo papéis que parecem tão naturais, tão automáticos, que nem paramos para pensar se eles realmente traduzem quem queremos ser. E o mais curioso é que muitas vezes esses papéis foram aprendidos lá atrás, dentro da família. E hoje eu quero te contar uma história, a história do Rafa. Porque o Rafa só percebeu aos 45 anos que a vida que ele vinha levando não era dele. Era a vida que os pais projetaram para ele. E só quando conheceu alguém que se tornou profundamente importante, ele teve coragem para olhar para os próprios valores e se reposicionar diante da família. Talvez ouvindo a história do Rafa, você perceba algo sobre a sua própria história. O Rafa ele é um personagem fictício que concentra características de muitas pessoas. E eu vou lê-la aqui para vocês. Desde cedo, o Rafa era visto como um orgulho da família. Filho mais velho, responsável, dedicado aos negócios da família. Enquanto os irmãos buscavam caminhos diferentes, ele seguia firme dentro daquilo que os pais diziam ser o certo. Ele trabalhava horas a fio, deixava de lado sonhos pessoais, sacrificava férias, relacionamentos, hobbies, e os pais sempre repetiam: é isso que faz de você um homem de valor. É isso que sustenta a família. E de alguma forma, o Rafa acreditava nisso. Acreditava que esse era o sentido da vida, abrir mão de si para manter a família unida. Mas por dentro, ele sentia uma inquietação, um vazio silencioso que crescia a cada ano. Foi quando ele conheceu a Clara, uma mulher que não fazia parte dos negócios, não fazia parte da rotina controlada pela família. Clara, ela ria alto, fazia planos para viajar, falava de sonhos, não tinham nada a ver com a empresa ou com o patrimônio da família. Só que ao lado dela, a Rafa se sentia diferente. Sentia que podia respirar, que podia simplesmente ser ele mesmo. E pela primeira vez ele percebeu: existe vida fora do que sempre me disseram ser o certo. E quando os pais souberam do namoro, não reagiram muito bem. Comentários sutis no início, depois cobranças mais diretas. Essa mulher não entende a nossa família. Ela vai te afastar do que realmente importa. Você não pode jogar fora tudo o que construímos. E aí ainda vem o golpe mais duro. Se ela continuar na sua vida, você não terá mais o nosso apoio. Foi como se um peso imenso tivesse caído sobre o Rafa. Porque, por um lado, havia a lealdade de uma vida inteira à família. E por outro, havia a Clara. Era alguém que realmente importava para ele. Alguém que refletia valores que ele nunca tinha se permitido viver. Amor, liberdade, autenticidade. E foi aí que o Rafa percebeu. Até aquele momento, ele não estava vivendo os seus valores. Ele estava vivendo os valores dos pais. Então, você percebe que essa conversa de hoje não é sobre a relação familiar, mas sim sobre valores. Você já passou por algo parecido? Já sentiu que estava fazendo escolhas mais para corresponder ao que os outros esperavam do que para expressar quem você realmente é? Isso pode acontecer em qualquer área da vida, na carreira, nos relacionamentos, até mesmo nos hobbies ou passatempos. E muitas vezes nós só percebemos quando algo ou alguém nos mostra uma outra perspectiva. Na terapia de aceitação e compromisso, ou ACT, valores não são mandamentos impostos de fora. Eles são direções internas, não são obrigações. São escolhas livres sobre o tipo de pessoa que você quer ser no mundo. Valores são qualidades de ação. Você não alcança um valor, você vive um valor. Ser amoroso, agir com coragem, valorizar a família de uma forma
saudável, honrar a autenticidade. Tudo isso são exemplos de valores. E aqui está uma questão. Quando confundimos valores com obediência cega ou expectativas externas, podemos acabar vivendo uma vida inteira sem perceber que ela não era nossa. Voltando à história do Rafa, ele passou semanas em silêncio, digerindo aquelas palavras dos pais. Ele acordava pensando, se eu escolher Clara, eu vou decepcioná-los. Ele ia dormir pensando, se eu abrir mão dela, eu vou me perder de mim mesmo. E pela primeira vez, a pergunta que nunca tinha sido feita começou a ecoar dentro dele. O que eu quero expressar com a minha vida? Não o que os pais queriam. Não é o que os outros esperavam, mas o que realmente importava para ele. Sabe quando um pássaro é criado numa gaiola dourada? Por fora parece perfeito, né? Tem comida, proteção, tudo ao alcance. Mas por dentro, o pássaro nunca conhece o voo. O Rafa percebeu que era esse pássaro. A gaiola dourada da família dava status, segurança, reconhecimento, mas tirava dele a chance de viver plenamente os seus próprios valores. No domingo à noite, sentado à mesa com seus pais e os seus irmãos, o Rafa finalmente falou: eu amo vocês, sempre dei a minha vida por essa família, mas eu não posso mais viver apenas para corresponder às expectativas de vocês. Clara é importante para mim. Ela representa algo que eu não quero mais negar na minha vida. Se isso significa que eu vou perder o apoio de vocês, eu vou lidar com isso. Porque eu não posso mais me perder de mim mesmo. O silêncio foi pesado. Os pais, eles ficaram em choque. Os irmãos, eles se entreolharam, alguns com admiração, outros com medo de se posicionar, mas naquele momento o Rafa sentiu algo que há décadas não sentia: liberdade. E você, se tivesse que escolher hoje entre corresponder às expectativas, externas ou viver alinhado aos seus valores, o que você faria? Não é uma escolha fácil. Mas pensa, daqui a 5 ou 10 anos, quando você olhar para trás, você quer se ver como alguém que viveu o que era esperado ou como alguém que viveu o que realmente importava? Depois dessa conversa, a vida não ficou mais simples. Lá na família do Rafa, então, houve afastamentos, mágoas, confrontos, mas o Rafa descobriu algo essencial. Quando você vive os seus valores, a dor não desaparece, mas ela ganha sentido. Ele continuou trabalhando, mas agora fez escolhas próprias. Ele continuou convivendo com a família, mas sem se anular. Ao lado de Clara, descobriu o que significava construir uma vida baseada em escolhas livres e não em obrigações. Um tempo depois, o Rafa me disse algo que eu guardo até hoje. Ele disse: eu não deixei de amar os meus pais, mas pela primeira vez eu aprendi a me amar também. E isso, meus amigos, é viver valores. Não é sobre romper com tudo, é sobre se posicionar com coragem diante daquilo que mais importa, mesmo quando há desconforto, mesmo quando há medo ou insegurança. Eu quero deixar essa pergunta para você. Qual é a parte da sua vida que hoje está sendo guiada mais pelo medo ou pelas expectativas dos outros do que pelos seus próprios valores? Talvez seja na carreira, talvez seja nos relacionamentos, talvez seja até na forma como você lida consigo mesmo. O convite, ele é simples, mas profundo. Dê um passo, por menor que seja, mas dê um passo em direção ao que realmente importa para você. Porque viver de acordo com os valores não é esperar o momento perfeito. É ter coragem de, aqui e agora, honrar quem você deseja ser no mundo. Talvez assim como Rafa, você também descubra que a verdadeira liberdade não está em agradar a todos, mas em finalmente ser fiel a si mesmo. E se você quiser se aprofundar mais neste tema, se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho
porque toda semana eu trago reflexões e ferramentas da psicologia para te ajudar a viver com mais clareza e propósito. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até a próxima. Até logo.